Glória a Deus. Esta é a igreja do Senhor Jesus e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A despeito de tudo que está acontecendo no mundo inteiro, mas a igreja está de pé, servindo, louvando, adorando e avançando em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá na ministração da palavra? Abra aí em 2 Samuel, capítulo 9, nós vamos ler de 1 a 13. É um texto bem conhecido, mas sempre Deus tem uma palavra nova para nós. Sempre Deus tem algo novo para ministrar ao nosso coração. Ainda que você leia inúmeras vezes, sempre Deus vai falar cada vez que você lê a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão NVI, que já está aí na tela. 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Diz assim: certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade, da minha aliança com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatã, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. E Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete? Vamos lá? Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade, da minha aliança com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhes todas as terras que pertenciam a seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos, seus servos, cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Até o 13, vamos orar? Te exaltamos, Senhor, por esta palavra tão rica, com detalhes, ó Deus, tão profundo do teu amor para conosco. Ministra ao nosso coração, Espírito Santo, fala conosco, tenha toda a liberdade, enche esse lugar com a tua presença, alcança os corações, fala conosco, nós queremos te ouvir, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, há alguns dias atrás, eu e a minha esposa, nós assistimos um filme junto. Isso acontece de vez em quando, e é muito bom assistir um filme junto com ela, essa presença maravilhosa, né? Então nós assistimos um filme juntos, era um drama. E nesse filme, a história do filme, o nome do filme é Um Lugar.
Está na Netflix, depois eu posso passar para vocês, se vocês forem assistir junto, esposo, esposa. É um drama, e a história desse filme é uma mulher que tinha uma família normal, com esposo, com filho, trabalho, uma vida normal, tudo acontecendo normalmente, uma vida feliz, uma vida que as coisas estavam prosperando, caminhando, mas de repente, no decurso aí da vida, o esposo e o filho foram assassinados. E aí começa esse drama. E essa mulher, então, procura ajuda na ciência, na psicologia, em tantos e tantos lugares, para que aquela angústia que ela sofreu, com aquele trauma que ela passou, ela ter ajuda para curar aquilo. Mas ela não conseguiu. Buscou e não conseguiu nada, e ela tomou uma decisão. Eu não vou contar o filme, só essa parte. E ela tomou uma decisão de abandonar tudo, deixar tudo, trabalho, família, familiares, né, a sociedade, e ir para um lugar, só ela, no meio do mato, no meio da montanha, viver sozinha, num lugar de esquecimento, num lugar que ninguém iria incomodar, e ela ia se virar ali para se manter sozinha, sem depender de mais ninguém, por causa da grande frustração e o trauma que ela sofreu, de repente não sabia lidar com aquilo e não tinha como lidar com aquilo sozinha. Buscou em tantos lugares ajuda, não conseguiu, menos em Deus. No filme a gente vê isso claramente. Mas foi morar naquele lugar, sozinha, abandonada ali, ela e mais ninguém, nem celular ela levou, nada, só ela naquele lugar, e ela viveu ali naquele lugar sozinha, dependendo de tudo para se alimentar e comer e sobreviver. Na verdade, ela estava ali naquele lugar para sobreviver. E tem muitas pessoas, né? Na vida real, não é um filme, tentando sobreviver neste mundo, num isolamento, numa solidão, às vezes com família, mas com a vida toda destroçada. Há épocas na vida da gente, né, na nossa vida, que essa nuvem cinzenta, ela paira sobre nós e a gente começa a viver as crises, os traumas, as tragédias que acontecem, seja no trabalho, seja em casa, seja na família, seja no relacionamento conjugal, seja na saúde, um diagnóstico que chega e que te abala, um diagnóstico que chega e tira o seu chão, e aí nós sentimos cansados, sentimos sem força para continuar, e às vezes até pensando em ir para um lugar desse, um lugar, que é o nome do filme, para ficar sozinho, para viver nesse lugar de esquecimento. Essas fases da nossa vida, elas trazem à nossa mente essa história que acabamos de ler, falando sobre Mefibosete e este lugar que é citado na Bíblia, nesse texto, que é chamado aí de Lodebar. E Lodebar exatamente significa isso, um lugar de esquecimento. Lodebar é uma terra estéril. Lodebar é uma terra que não produz, é um lugar de solidão, é um lugar de sofrimento e é um lugar de dor. E às vezes nós nos encontramos neste lugar. Algumas épocas, alguns momentos da nossa vida, nós encontramos em Lodebar. Esses dias, esses últimos dias, né, na nossa casa, na nossa família, foram dias, têm sido dias de Lodebar. Em volta com meu pai, às vezes no hospital, quando não é o meu pai, é a minha sogra, e essas notícias iam chegando, não está bem, vamos levar para o hospital, e ficaram alguns dias no hospital, e as coisas às vezes não melhoravam, e às vezes a nossa oração é: Deus, não deixa sofrer, não deixa sofrer. Então foram dias difíceis, e para completar isso, na semana passada, nós perdemos a nossa avó, a minha avó querida, né? 106 anos, mulher de oração, mulher de Deus. É lógico, tem muita gratidão no nosso coração, mas é um sentimento de perda, é um sentimento que causa mesmo no nosso coração aquela tristeza, a despeito de ter sido o momento daquele velório, um momento de muita alegria em saber de tudo que aquela mulher serviu ao Senhor e deixou como exemplo a nós. E, aliás, se eu estou aqui, eu creio muito nisso, que foi frutos da oração da minha avó. Então foram tempos de Lodebar, essas semanas, né, esses dias que temos passado.
mas Deus está conosco. É Deus que renova a nossa força, e nós não vamos ficar em Lodebar, não. Nós vamos sair, porque Lodebar não é o nosso lugar, não é a nossa casa, não é o lugar da nossa morada. Nós vamos sair de lá. Há 2 semanas atrás, 2 domingos atrás, o pastor Valteci pregou aqui em 2 Reis, no capítulo 2, 19, que falava daquela cidade que era uma cidade boa, mas a água era amarga, a água era abortiva, a água era de morte. Agora, quando a gente olha para essa cidade, Lodebar, essa cidade é uma cidade abortiva. Essa cidade é uma cidade de morte. É um lugar sem futuro, é um lugar do nada, é uma terra seca, estéril, é um lugar de abortações, projetos, vida, família, ministério. Este é Lodebar. Este é o lugar, e esse lugar não é para nós. Se a gente lembrar aí de João 10, 10, o que diz? O ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Esta é a Lodebar, e o significado deste matar, roubar e destruir é roubar o nosso futuro. Nós temos um futuro certo, nós temos um futuro lá na Jerusalém celestial. E o que o ladrão quer é roubar isso de nós. Na verdade, o original aqui é tirar você da rota. Você tem uma rota para ir para o palácio, para sentar com o rei, para sentar à mesa do rei. E o ladrão quer te tirar dessa rota e te encaminhar para Lodebar. Você já colocou no GPS, seja no Waze ou no Google, uma direção, e de repente aquela direção que você imaginava não é o lugar, e você está num lugar bem ruim. Aliás, para ir para o Rio de Janeiro, vou ficar bem difícil usar o Waze, porque ele vai levar a gente para lugares que nós podemos passar aperto. O diabo faz isso, queridos. Quer te levar para lugares de morte. E a Bíblia diz a respeito disso, né? Que o nosso caminho não é caminhos para a morte, mas caminho para a vida. Você tem passado por esses dias de Lodebar? Sua vida, os seus dias têm sido de Lodebar? Atolado neste local, neste lugar árido, nessa escuridão, nas incertezas, no lugar de dor, de miséria, tristeza, solidão, desesperança. Tem passado por Lodebar, ou já passou por isso e está dando graças a Deus, essa tribulação já passou. E esse é o tema da palavra, esse é o tema que nós vamos trabalhar durante essa semana nas nossas células. O tema é este: chegou a hora, a sua hora de sair de Lodebar. Chegou a sua hora de sair de Lodebar. Olha para a pessoa do seu lado e fala isso com ele: chegou a sua hora. Todos nós estamos sujeitos a Lodebar, queridos. Todos nós estamos sujeitos a uma Lodebar. Nascemos com o propósito de sermos filhos de Deus. Nascemos com o propósito de sermos mais do que vencedores. Nascemos com o propósito de sermos príncipe, filho do rei. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Mas essas tragédias que acontecem no meio do percurso da vida, o trauma, uma queda, uma doença, um adultério, uma rejeição, um pecado, a queda, quebra as nossas pernas. Quebra as nossas pernas. Nosso trajeto seria realmente a casa do rei, sentar à casa do rei. Do ponto de vista espiritual, Lodebar representa aqueles períodos sombrios da nossa vida, que nos encontramos perdidos, sem direção, sem rumo, sem esperança, numa condição em que a nossa alma, ela está ferida, angustiada, vivendo esses dias cinzentos, sem prazer e sem alegria de vir na casa do Senhor, sem prazer de ir na célula, sem prazer de dobrar os joelhos e fazer uma oração, sem prazer até mesmo de cantar um louvor. Espiritualmente, Lodebar é uma metáfora de uma vida distante de Jesus. Espiritualmente, Lodebar é uma metáfora de uma vida vivida longe da presença do rei, distante da presença do rei dos reis, distante da presença de Deus. Quando nos afastamos do caminho, quando nos desviamos, quando já não temos mais aquele ânimo, aquela paixão, nós estamos a caminho aí de Lodebar. E essa história, ela tem muito a ver conosco.
tem muito a ver com a minha vida, com a sua vida. A história de Davi resgatando Mefibosete de Lodebar também é a nossa história, de Deus nos resgatando da nossa Lodebar, de Deus nos tirando das trevas para a sua maravilhosa luz, de Deus nos tirando da escuridão, do lamaçal do pecado para a sua presença. Mas quem era Mefibosete? Quem era esse homem que acabamos de ler na palavra? Era um príncipe, neto do rei Saul, filho de Jonatas, que era filho de Saul. Este menino ele tinha um destino nobre. Nasce numa posição privilegiada, numa condição de nobreza. O seu avô era rei e o seu pai era um príncipe. Olha que vida que esse garoto tem, olha que privilégios que ele tem. Mas o seu avô, o Saul, ele começa a se afastar de Deus. Ele começa a se distanciar do Senhor. Anda longe da presença do Senhor. Isso é um risco e um perigo. E aí, ao ponto de estar tão distante, tão longe, que a Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu de Saul, já não estava mais presente na vida de Saul. E isso é um risco muito grande, e essa atitude de Saul começa a trazer tragédia para toda a família. Então, queridos, afastar-se da presença de Deus, o pecado em si, ele afeta todas as nossas gerações. A nossa vida tem uma influência nas nossas gerações. A nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, ela impacta diretamente as nossas gerações. E olha que já era a terceira geração, já era o neto. Como eu falei da minha avó, a vida dela impactou as gerações. Nós tivemos o privilégio de tirar uma foto juntos com 5 gerações. Isso é um privilégio, isso a gente vê a mão de Deus sobre a vida dela. Ela impactou as gerações, os netos e os bisnetos hoje servem ao Senhor, e isso tem influência dela. Então Saul, ele começa a trazer essa desgraça para a família, quando ele começa a se afastar, a distanciar de Deus, e chega um momento que a guerra aperta. Chega um momento que o inimigo se torna mais forte. Chega um momento que o inimigo, ele avança. E aí a desgraça veio, os filhos são mortos na guerra. Os filhos são mortos, e Saul, vendo aquilo, ele pede a um próprio soldado, fala, me mata, mas não deixe que o inimigo tenha esse prazer. E o soldado não faz isso, e ele mesmo se joga em cima da sua espada e se suicida. Então, essa tragédia chegou, essa tragédia aconteceu, e essa notícia chega ao palácio. Essa notícia chega dessa morte, dessa tragédia ao palácio, e aí apavora todo mundo. E a cuidadora de Mefibosete, a babá de Mefibosete, sabendo que a morte também ia chegar no palácio, ela, com toda a boa intenção, ela pega aquela criança que nessa época Mefibosete tinha em torno de 5 anos, apressada para fugir, para cuidar, para salvar aquela criança. Nessa pressa para fugir, a criança cai. A criança sofre uma queda. E diz a Bíblia que ali ele quebrou as suas pernas e ficou paralítico. Ali ele ficou coxo. Ali ele parou de andar. A queda deixou paralítico. E dali para frente o seu destino foi para Lodebar. Um lugar de esquecimento, um lugar árido, um lugar sem vida, um lugar que mata os sonhos, os projetos daquele menino que era um príncipe e agora está esquecido em Lodebar. Em Lodebar ele ficou esquecido, morando lá de favor. Ainda bem que tem uma casa de Maqui no meio desses desertos da nossa vida. Sempre Deus providencia uma casa de Maqui, que é um lugar, que é um oásis no meio do deserto. Ele nasceu para ser um príncipe. Agora em Lodebar ele estava vivendo como um mendigo. Ele nasceu para ser nobre, e agora ele estava vivendo na miséria. E isso aconteceu de imediato. Nasceu para uma condição privilegiada, mas agora vive de favor. Anos se passaram, talvez uns 15, 20 anos, e Mefibosete já não tem mais a aparência de um príncipe.
Quanto mais tempo a gente vai saindo da presença de Deus, quanto mais tempo a gente vai se distanciando da presença de Deus, a gente vai perdendo a aparência de filho de Deus, a aparência de um príncipe, a aparência de um herdeiro. Então os anos foram se passando e ele vai perdendo essa aparência. Não tem mais nenhum traço de um príncipe, de um filho, de um rei. As terras que o pai possuía, que não eram poucas, ficaram para outros. Nem isso mais ele usufruía. Queridos, as pessoas elas podem esquecer de você. As pessoas podem esquecer de nós. As pessoas elas esquecem realmente. O seu líder de célula, ele pode te ignorar em alguns momentos. Até mesmo o seu pastor. Até mesmo o seu pastor, ele pode não dar a devida atenção àquele sofrimento que você está passando. Aquela luta, aquela dor, aquela angústia, aquele trauma que você está vivendo, mas Deus não se esquece. Deus não se esquece. Os olhos do Senhor estão direcionados para você, para a sua casa, para a sua família, para a sua dor, para a sua angústia. E um dia, Davi acorda. E nesse dia que ele acorda com desejo de abençoar alguém. Você já acordou assim com desejo de abençoar alguém? Você já acordou assim com desejo de pegar uma nota de 100? Eu vou perder essa nota só para ver alguém achando. Você já acordou desse jeito? Davi acordou nesse dia dessa forma. Ai, que vontade de fazer uma casa de paz essa semana. Você já acordou assim? Ai, que vontade de fazer uma casa de paz naquela família, naquele vizinho, naquele amigo do trabalho. Ai, que vontade de abençoar uma pessoa com uma cesta básica. Ai, que vontade de ir lá no projeto e comprar umas 100 cestas básicas agora, nesse período do Natal, que estão precisando, e ofertar. Ai, que vontade de chegar na obra ali, na construção, e falar, pode deixar que esse piso todinho agora é eu que pago. Cutuca o seu irmão aí, fala, irmão, essa vontade vai logo, que dá e passa. Nesse dia, Davi acordou desse jeito, com a vontade de abençoar alguém. Isso aconteceu do nada, querido? Isso aconteceu porque Davi amanheceu inspirado naquele dia? Não, porque Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece de nós. Ainda que foi esse desejo do Davi de, naquela semana, fazer uma casa de paz, mas Deus não se esquece de nós. Então ele pergunta, alguém da casa de Saul? Ele lembra da aliança que ele fez com Jonatas, e os dois foram muito amigos, os dois foram muito leais. Aliás, o próprio Jonatas via em Davi a unção de Deus para reinar, a despeito dele ser o herdeiro legítimo para o reino. Mas ele via em Davi essa unção de Deus. E no coração de Jonatas não era como o coração do pai dele, que trouxe inveja por causa daquela unção que havia sobre a vida de Davi. Então eles fizeram uma aliança, tinha uma aliança. Várias vezes Saul tentava contra a vida de Davi e era Saul que salvava. Era Saul, lembra daquela história da flecha? Olha, se a flecha, eu vou atirar a flecha, se cair longe, pode correr, dá linha, porque o Saul já está vindo, corre. Agora se cair perto, está tudo tranquilo, fica em paz, fica tranquilo. Então tinha uma aliança entre os dois. Há uma aliança de Deus com Abraão, ao nosso respeito. Há uma aliança de Deus com Abraão falando, vocês são filhos da promessa. Há uma aliança de Deus para conosco e Ele nunca esquece. Você não nasceu para viver em Lodebar. Você nasceu para viver na mesa, no palácio, na casa do rei. É assim que nós nascemos. Então ele pergunta, há alguém da casa de Saul? Há alguém vivo para que eu possa abençoar? E aí, a resposta tem sim. O Deus que é bom o tempo todo, e o Deus que é o tempo todo bom, Ele não se esquece da gente, mesmo quando ninguém se lembra, Deus vai mexer com alguém para lembrar de você, da sua história, da sua angústia, e Ele se lembra de você. E Ele olha para você, ainda há tempo de fazer muita coisa na sua vida.
Não acabou. Ainda há tempo de fazer muita coisa. A sua história não acaba em Lodebar. A nossa história não acaba. Você não irá ficar no esquecimento. Você não vai ficar abandonado. Você não vai ficar perdido. Você não vai ficar esquecido naquele lugar. Se prepara que hoje, o Rei dos Reis, Ele está te convidando. Vem para a mesa, sentar na mesa do Rei. Se prepara que hoje vai acabar essa história de Lodebar na sua vida. Você foi lembrado nesta noite. Você não foi esquecido. Acabou o esquecimento. Chegou o tempo de sentar à mesa do Rei. Chegou o tempo de vir à presença do Senhor. Então Saul, que trouxe desgraça para aquela família, para a vida de Mefibosete, mas Deus, na sua infinita misericórdia, através de Davi, Ele manifesta a graça, que é um favor imerecido. Ainda que as pessoas se esqueçam, mas Deus não se esquece, Ele usa as pessoas para lembrar que você existe, para lembrar que vocês passou por este sofrimento. Aliás, se a gente olhar a Bíblia, Gênesis 3, começa a nossa Lodebar. Gênesis 3 foi o momento que Adão e Eva caíram no pecado. E quando a gente vai para o versículo 23, ali eles são expulsos do jardim. Ali eles saem da presença de Deus, do jardim a qual Deus visitava toda a tarde, e agora eles são expulsos daquele jardim e vão para onde? Lodebar espiritual. Lodebar, é assim que acontece. Mas quando a gente vem para o Novo Testamento, João 3,16 é o ápice. João 3,16, este favor imerecido vem ao nosso encontro. Não é um servo, mas o próprio Deus. João 3,16, o que diz? Porque Deus amou o mundo. Não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crer não vai viver mais em Lodebar, mas vai ter vida eterna sentado na mesa do Rei. Todo aquele que nele crer vai ser restituído o jardim, a presença de Deus, a visitação do Senhor. Todo aquele que nele crê. Então, se por Adão veio uma desgraça na nossa vida, por Jesus nós somos restituídos à graça de Deus. Se por Adão nós caímos no pecado, as nossas pernas foram quebradas, nós somos restituídos agora à graça, salvos pelo sangue de Jesus naquela cruz, que pagou um preço, que nos restituiu e nos deu tudo o que era por herança. A salvação em Cristo Jesus. Se a gente olhar Hebreus 4,14, ele vai falar sobre isso. Pode colocar aí na tela aqui para as pessoas acompanharem. 4,14, pode ser na NVI também. Ele diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Olha o 16, o que diz, se não é a história de Mefibosete, se não é a nossa história, se não é a nossa vida. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Vem para a mesa com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia. Não foi isso que Mefibosete recebeu? Misericórdia. E encontramos graça que nos ajude neste momento de Lodebar. Então venha para a presença do Rei, aceite esse convite, abre o seu coração. O processo de restauração da vida de Mefibosete, tirando de Lodebar, tem esses caminhos de vir à presença do Rei. Deixa a sua Bíblia aberta no texto que nós lemos de 2 Samuel, mantenha ela aberta aí e vamos ver alguns versículos que falam deste processo de restauração. Primeiro versículo é o que Deus traz à mente de Davi. Disse Davi: ainda resta porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? Então o processo começa aí. Deus usa alguém para nos abençoar. Deus usa alguém para chegar na nossa casa.
Deus usa alguém para falar do amor de Jesus. Deus usa alguém para fazer uma casa de paz. Deus usa alguém para que você seja um anfitrião da célula. Deus usa alguém te lembrando, você tem herança no céu, você é um filho de Deus, você tem uma identidade, você não perdeu a sua identidade. Então Deus traz à mente de Davi a aliança que ele havia feito com Jonatas, e aí começa esse processo de encontrar o Mefibosete. Aí começa esse processo de alcançar esta vida e essa família. E é interessante que ele fala, eu quero expressar a bondade de Deus na vida dele. Não é a bondade de Davi, mas a bondade de Deus na vida dele. O shalom de Deus. O shalom de Deus, que quer dizer, quando nós damos paz do Senhor, meu irmão, o shalom de Deus quer dizer todo o bem-estar do céu sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus vai levantar alguém para expressar todo o amor dele, que ele tem por você, pela sua casa, pela sua família. No versículo 3, então, eles buscam Ziba. Versículo 3, ele diz, disse-lhe o rei, há alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, sim, um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Esse versículo é muito interessante, porque Ziba era o servo de Saul. Morreu Saul, morreu os filhos, ficou um herdeiro, Mefibosete. Ziba sabia. Por que Mefibosete não estava usufruindo daquilo que ficou? Lodebar, ele estava tipo que escondido. Lodebar estava tipo que não posso mostrar a minha identidade. Eu não posso dizer que eu sou um remanescente da família real, porque senão vão me matar. Mas Ziba sabia disso. O nome Ziba quer dizer aproveitador. Aproveitador. Deus sempre vai levantar um Davi para nos mostrar, para nos lembrar que nós somos filhos de Deus. Mas no meio disso também vão se levantar Zibas, os aproveitadores. Olha o que ele disse quando Davi perguntou, há alguém? Ele poderia falar, sim, tem. Mas o que ele disse? Há um aleijado, há um que não presta, há um que você não precisa dar crédito, há um que ele tem um defeito, há um que é cheio de pecado. Deus, queridos, não quer saber o estado que você está vivendo agora. O que Ele quer é restaurar a sua vida. Então, vindo para a presença de Deus, a sua vida vai ser restaurada, esse pecado vai ser abandonado. Você terá uma nova vida, uma nova criatura. Todos quanto receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque você é filho. Aquele Ziba, aquele aproveitador, já estava aproveitando há muitos anos das terras, aproveitando de tudo, e Mefibosete vivendo de favores. Então, Deus vai levantar sempre um Davi ao nosso favor para lembrar de nós, mas sempre vão aparecer esses Zibas querendo nos acusar. Você é um pecador, você é isso, você é um adúltero, você é desse jeito, mas Deus está olhando para o seu coração. Deus está olhando para o seu coração. O versículo 4, Deus nos encontra. Versículo 4, ele diz o seguinte, onde ele está? Onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Como eu disse, casa de Maqui é um oásis no meio do deserto. Imagina você, essa criança com 5 anos, caiu, quebrou as pernas, e agora ele passa a ser totalmente dependente, além de ser uma criança, mas totalmente dependente. Precisava de alguém para tratar aquelas feridas, precisava de alguém para cuidar, precisava de alguém para sustentar a vida daquela criança. E aonde que foi? Casa de Maqui. Aliás, se a gente olhar a Bíblia mais adiante, eu acho que no capítulo 21, se eu não me engano, Davi também, fugindo da guerra contra os filhos, ele também parou na casa de Maqui para renovar as forças. Então, casa de Maqui é um lugar terapêutico, é um lugar de cura. No meio do deserto, no meio da sua luta, no meio da sua angústia, no meio das tempestades da vida, sempre terá uma casa de Maqui para te sustentar até que Deus te tira de Lodebar.
Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está contigo. Ele é o nosso Emanuel. Então Deus nos encontra. Na verdade, queridos, nós estávamos perdidos. Diz a Bíblia que nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2 diz isso. Mas Deus nos encontrou. Não foi você que encontrou Jesus. Foi Jesus que te encontrou. É você que estava perdido, não era Jesus. Então não somos nós que aceitamos a Jesus, é Jesus que nos aceita. Quando você vem aqui na frente, eu vou aceitar Jesus. Não, é Jesus que está te aceitando do jeito que você é para mudar a sua história e mudar a sua vida. Porque Ele te ama, Ele te amou primeiro, foi Ele que te amou. Então, Ele nos encontra, Ele nos acha, não somos nós que aceitamos, mas Ele que nos aceita e nos transforma e nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Versículo 5, ele manda trazer. Então, versículo 5, ele diz, então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Versículo 5, ele manda trazer. É interessante, não foi Mefibosete, não foi espontaneamente que brotou no coração dele, vou voltar para a casa do rei, vou buscar aquilo que é meu por direito. Não foi. Foi o rei que mandou buscar. É Deus que manda te buscar, queridos. É Deus que dá uma palavra de ordem. Aliás, você não veio aqui nessa noite por você mesmo. Foi Deus que te trouxe. Não foi você que veio aqui naquela noite que você aceitou a Jesus ou que Jesus te aceitou, mas Deus te trouxe. É o Espírito Santo que nos traz. É Ele que nos traz. Você não vem de forma espontânea. Você não vem, às vezes, de coração aberto. E talvez seu coração esteja até travado nessa noite, mas Deus te traz. Eu tenho essa imaginação, essa certeza de que o chamado do rei, o convite do rei para Mefibosete, a primeira impressão é, vão me matar. Eu não vou naquele lugar. Vão me humilhar. Eu não vou naquele lugar. Mas Deus manda buscar. Deus te mandou buscar. E ainda que esteja com o coração fechado, essa noite Deus pode quebrantar o coração e você vir à presença dEle. Não foi você que veio, mas Deus que te trouxe aqui. E por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Porque Ele quer te tirar de Lodebar. Que Lodebar não é seu lugar. Embora estivéssemos vivendo como um esquecido, um mendigo, um imprestável, e as pessoas olhavam para a gente como esse zero à esquerda, Deus olha para nós e Ele fala, ali tem um escolhido, ali tem uma escolhida, ali tem um filho, ali tem um eleito, ali tem um nobre, ali tem um filho de Deus. É assim que Deus olha para nós. Você pode olhar para a sua vida, assim como eu creio que Mefibosete fazia, e falar, acabou, minha vida é isso daqui agora, o meu fim é este, o meu fim é Lodebar, não tem nada para mim, não tem mais propósito para a minha vida. Mas Deus olha para você e olha, está começando uma nova história. Eu tenho algo novo para começar na sua vida. Eu tenho uma nova história para fazer. Hoje Deus veio te buscar de onde que você estava, para te dar uma posição de honra, para te colocar numa posição de honra. Você já não será mais aquele caco quebrado. Você se sente como um caco quebrado? Ou já se sentiu desse jeito? Um caco quebrado? Então, assim como Deus falou com Jeremias, vai lá na casa do oleiro, e ele chegou lá e o vaso estava quase pronto, e de repente ele quebra e começa a fazer de novo. Você já não é mais um vaso quebrado, mas você agora é um vaso de honra na presença do Senhor. Jesus, Ele nos resgatou de um deserto, de insignificância, de esterilidade, e nos conduz agora a este palácio de realeza, de abundância. A mensagem de Deus para nós, eu lhe mostrarei a minha bondade. Eu lhe mostrarei a minha bondade. Você comerá a minha mesa, sempre, sempre. E como que Mefibosete ele superou essa Lodebar da sua vida? Como que ele superou e como que isso também é para nós um exemplo? Quando Mefibosete ele chegou, versículo 6, olha o que diz.
Versículo 6, vindo Mefibosete, filho de Jonta, a Saul, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando o rosto em terra. E Davi disse, o que ele disse? Mefibosete? É muito interessante essa parte, porque Mefibosete não conhecia Davi. Davi também não conhecia Mefibosete, até aquele momento. Mas quando ele chega lá, pensava ele, talvez, que ele teria que se apresentar. Eu sou o Mefibosete, eu sou o filho de Jontas, neto de Saul. Mas quando ele chegou lá, Davi o surpreendeu. Quando ele chegou lá, ele chamou pelo nome. Mefibosete, Deus te chama pelo nome, querido. Lembra da história de Zaqueu em cima daquela árvore? Você imaginava que Zaqueu seria surpreendido, Jesus chamando ele pelo nome? Zaqueu, desce depressa, que hoje convém estar na sua casa. Deus olha para nós e nos conhece, ainda que você esteja nesse lugar de esquecimento. A Bíblia diz que lá no profundo dos mares Deus está, nas maiores alturas Deus está. Então Deus está com você lá no meio desse sofrimento. Ele conhece as suas lágrimas, as suas dores, te conhece pelo nome. E hoje Ele te chama pelo nome. Hoje Ele te chama pelo nome. E Ele está te chamando. Então, quando Mefibosete se apresentou ao rei, ele não precisou se apresentar, porque o rei já o conhecia. Quando você vier aqui à frente, na presença de Jesus, você não vai precisar se apresentar. Senhor, eu sou este pecador. Senhor, eu sou isso. Ele já te conhece. E te conhece pelo nome. Eu digo mais, te conhece até pelo apelido. Te conhece até pelo apelido. Jesus te conhece por dentro e por fora. A atitude de Mefibosete nesse versículo 6, ele atendeu o chamado, foi à presença do rei, se humilhou, prostrou-se diante do rei. Ele reconheceu que era um pecador quando ele disse: o que o senhor vai fazer? O que o senhor achou em mim, esse cão morto? Lembra de Isaías, lá no capítulo 6, quando o rei Uzias morre? E aí ele tem uma experiência com Deus, ele vê Deus no templo. Qual foi a primeira palavra dele? Estou morto, porque sou um pecador e hoje eu vi Deus face a face. Então esse era o sentimento, quando ele se humilhou na presença do rei. Estou morto. Mas o rei usou de bondade, assim como Deus usa de misericórdia para conosco. Ele veio à presença do rei da forma como estava. Um cão morto, sem dignidade, mas Deus colocou numa posição de honra. Trouxe a paternidade, porque nós somos filhos de Deus, herdeiros e príncipes. Então Mefibosete é restituído, restaurado. A história de Mefibosete mostra que a graça de Deus está disponível a todos nós. Todos nós somos parte da aliança de Deus através de Abraão. Todos nós, sem distinção. Mefibosete era conduzido à mesa do rei todos os dias. Diz, todos os dias ele estava sentado à mesa do rei. O rei deu uma ordem para Ziba, o aproveitador: olha, tudo bem, as terras ficaram com você durante todos esses anos, mas agora não é mais sua. Agora é de Mefibosete. E tem mais. Você vai continuar trabalhando nessa terra e vai ter que produzir muito mais. E toda a produção é para quem? Mefibosete, sua casa e sua família, para sustentar a sua casa. Mas Mefibosete não vai comer lá. Todos os dias, sempre, ele vai comer aonde? Na mesa do rei. Todos os dias, sempre, ele vai estar comigo, na mesa do rei. E é muito interessante isso. Eu estava ouvindo uma pregação e o pastor que estava pregando, ele fez uma dinâmica. E eu achei muito interessante, nós podemos fazer aqui também. Porque todos os dias Mefibosete vai comer com o rei. Então, aonde que o rei estiver, ele vai estar comendo. Vou precisar de alguns aqui para me ajudar. Pastor Félix, você vai ser o Mefibosete. Não, pode ficar aqui, pode ficar sentado aí. Você tá com as pernas quebradas. Dá visão, por favor, que está forte. Pode vir Mengal e o Fábio também. Esses três já é o suficiente.
Pode vir. Aqui, ó. Então eu sou o rei Davi, aqui está o Mefibosete, as pernas quebradas. Mas Davi, ele resolve. Hoje eu vou almoçar lá no Mar de Tiberíades, lá em frente, naquele restaurante onde você viu aquele cordeiro assado para nós. O pastor Valteci amou aquele churrasco. E eu estou com vontade de comer esse cordeiro lá no Mar de Tiberíades, em frente ao Mar da Galileia, lá na terra de Tiberíades. E eu vou. E Mefibosete vai também, mas ele não anda. E o que vai acontecer? Cadê? 3, tem que carregar. Vamos lá? Cadê? Eu já estou chegando em Tiberíades. Muito bom, vamos almoçar. Senta à mesa do rei. Pode colocar sentado. Almoçamos. Não, é aqui mesmo. Almoçamos. Agora eu quero jantar lá em Belém. No grande hotel de Belém. Vamos lá? Eu vou jantar. Chegamos em Belém, grande hotel de Belém. Pode sentar ele aí na cadeira aí. Pensei que esses homens eram fortes. Pode sentar aí. Aonde? Pode ficar aqui, irmão, um pouquinho mais. Bom, nós fomos almoçar e Mefibosete foi junto, não foi? Ele não está com as pernas quebradas? E como que ele foi? Carregado. Teve esforço para você? Foi tranquilo? Ficou com medo? Voltamos para casa, agora nós estamos na casa do rei, ele também está aqui. E como que ele veio? Mas ele está com as pernas quebradas. Ele não consegue andar. Mas mesmo assim ele ficou fora da bênção? Mesmo assim ele ficou fora da mesa? Amém. Pode sentar, queridos. Obrigado. Mefibosete. Você já observou que algumas pessoas olham para você e falam: como é que pode você ter chegado aí onde que você chegou? Como é que pode você ter alcançado esse cargo que você alcançou? Como é que pode você chegar nessa posição que você chegou? Você não tem perna para isso. E como que você chegou? Deus te levou. Porque aonde Ele estiver, você vai estar. Aonde Deus estiver, Ele vai levar você. Você vai ser carregado. Se olharmos a igreja hoje, próxima semana nós estamos mudando desse templo, saindo daqui e olhamos para aquele templo daquele tamanho, as pessoas podem pensar assim: como que eles chegaram naquilo? Eles não têm perna para isso. Eles não têm capacidade para isso. E como que nós vamos sair daqui na sexta-feira, dia 8, caminhando para lá? Quem vai nos levar? É Deus. E nós vamos chegar lá e vamos sentar na mesa do rei. Nós vamos participar do banquete com o rei. Nós vamos participar desse banquete com o rei. Nós não temos perna, queridos. Nós não temos condição. Mas Deus é que dá força ao cansado. É Deus que nos capacita, é Deus que nos leva, e Deus quer nos colocar na posição de
honra. Deus quer te honrar e colocar na posição de honra. Eu quero fechar Salmos 113, 5 a 9, ele diz assim: quem é como o nosso Senhor? Quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver os que estão no céu e na terra? Se inclina para ver você e eu, e nos chamar pelo nome, o qual se inclina para ver o que está na terra, nos céus e na terra. Levanta do pó, levanta o pobre do pó, levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado. Não é a vida de Mefibosete? Não é a nossa vida? Deus não nos levantou do pó, não nos tirou desse monturo quando estávamos necessitados, para fazer assentar com príncipes. Para fazer assentar com príncipes. Para fazer assentar com príncipe, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa, e que seja alegre mãe de filhos. Louvai o nome do Senhor. Nesta noite, Deus está nos tirando, chegou a sua hora de sair de Lodebar e sentar com príncipes, sentar na mesa do rei. Efésios 2, 4 e 6, ele diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Esta é a sua identidade, este é você. Você é filho de Deus, não nasceu para morar em Lodebar. Vamos ficar de pé? Eu queria quebrar as pernas do pessoal do louvor agora, hein? Aquele cântico, tu não me deixarás, só o refrão, tu não me deixarás jamais. Vou cantar, irmãos, hein? Vamos cantar com muita alegria? Você não está mais em Lodebar. Não me deixarás jamais. Tu 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 não me deixarás jamais. Oh, oh, tu não me deixarás jamais. 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 Tu és bom. Oh, tu és bom. Oh, tu és bom. Tu és bom. Aleluia. Jamais te deixará, jamais te abandonará. E hoje é tempo de sair deste lugar de esquecimento,
desse lugar estéril. Hoje é o dia de você vir à presença do Rei, assentar à mesa do Rei. E se você se sente assim em Lodebar, qualquer área da sua vida, o Rei está te convidando. O Rei está te convidando. Venha à presença dEle, sente à mesa, porque Ele vai te restituir. Hoje é dia de restituição, de uma vida digna, de uma vida espiritual saudável, sadia à presença do Rei, intimidade com o Rei. Ele passou a ser como um filho de Davi. Você vai passar a ser como um filho de Deus. E Ele te chama nessa noite. Enquanto nós cantamos novamente, sai do seu lugar. Eu quero orar por você e abençoar a sua vida e declarar que Lodebar jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás. Tu não me deixarás. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Declare, tu és bom, tu és bom. Oh, oh, tu és bom, oh, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Glória a Deus, aleluia. Mefibosete não tinha mais os traços de um príncipe. Mefibosete já não tinha mais, depois de tanto tempo em Lodebar. Se olhar a minha vida, eu tenho alguns traços de família, do meu pai, da minha avó. Mas quando eu olho para a vida espiritual, agora eu tenho os traços do Rei. Agora eu tenho os traços do meu Pai Celestial. Agora eu tenho a marca de Cristo em mim. E Mefibosete se sentiu tão filho naqueles dias, naqueles momentos na casa do rei, que lá no versículo 28 do capítulo 19, ele chega à presença do rei Davi, e ele diz o seguinte: todos os descendentes do meu avô nada mereciam. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu Senhor e Rei, senão a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Entretanto, continua ele no versículo 28, capítulo 19. Entretanto, deste teu servo, entretanto, deste ao teu servo um lugar entre os que comem à tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de pedir qualquer outro favor? Mefibosete reconheceu que o principal, o melhor, não eram as questões materiais, não eram as terras restituídas, não eram os bens materiais, mas ser restituído como um filho do rei. E nesta noite Deus quer nos fazer como um filho dele. E eu louvo a Deus pelas pessoas que vieram à frente, apresentando este momento de alguma área da vida que são Lodebar, momentos de angústia e de dor, porque nesta noite eles vão ser restituídos. Nesta noite, grande obra Deus está fazendo. Alguém no nosso meio que quer reconciliar com o Rei dos Reis, alguém que quer entregar a sua vida de fato e de verdade,
Alguém que quer realmente falar: Senhor, até então eu não tinha feito isso com o meu coração, mas eu quero fazer, entregar a minha vida, voltar à tua presença, voltar à intimidade com o Senhor, voltar a sentar à mesa do Pai. Levante a sua mão bem alto, eu quero orar com você. Vamos orar? Ore comigo, você que está aí no seu lugar. Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que estavam distante da tua presença, que estava em Lodebar espiritual, esquecido, me sentindo abandonado, sem sentir nenhum prazer e nem uma alegria. Mas nessa noite, eu estou atendendo ao teu convite, e eu quero ir à tua presença, e quero sentar à tua mesa, e eu quero participar, não como apenas um príncipe, mas como um filho do Senhor, um filho amado. Eu entrego a minha vida ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Se alguém aí que está aí nas cadeiras, em pé, fez essa oração, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Hoje é dia de você romper com Lodebar. Hoje é dia de você sentar à mesa do Rei, e Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Ainda há tempo para você. Eu quero orar com as pessoas que estão aqui à frente. Ore comigo, vocês que estão aqui à frente, repita a oração. Senhor Jesus, eu não preciso me apresentar. O Senhor me conhece pelo nome. O Senhor conhece a minha vida. O Senhor conhece o meu coração, as minhas feridas, as minhas angústias. O Senhor sabe, Pai, que eu estou nessa Lodebar. Me sinto esquecido, abandonado. Angústia na minha alma se apoderam. Dor, meu Deus, insegurança, não sei qual será o meu futuro, ansiedade que vem, que não me deixa dormir, as minhas pernas estão quebradas, por mim mesmo eu não consigo, mas nessa noite, eu ouvi claramente o teu convite, e eu vim carregado, eu vim com as minhas pernas quebradas, mas eu entrego no teu altar, em nome do Senhor Jesus. Lodebar, eu não volto, daqui para frente, é na tua mesa, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Amém. Pai, o Senhor conhece mesmo cada família, cada pessoa, cada nome. E eu creio que foi o Senhor que os trouxe. E nesta noite, Senhor, a restituição está acontecendo. Nesta noite, Senhor, o Senhor está tirando de Lodebar, terra da infertilidade, terra que mata os sonhos, que rouba a vida. Hoje o Senhor está devolvendo a vida, os sonhos, os projetos, os planos. Grande, porque a tua palavra diz: eu é que sei que planos têm a vosso respeito, planos de fazer prosperar e não de mal. Então o Senhor tem grandes projetos com cada um desses, meu Pai, e são projetos grandes, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e eles vão voltar e vão ser restituídos, ó Deus, em tudo quanto o Senhor fez com eles uma aliança. Toma em tuas mãos, que essa semana seja uma semana mesmo de revelação, de sentar à mesa do Rei, ó Deus, e de usufruir de todos os benefícios do céu. A paz do Senhor reine, Senhor, no coração de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Levanta como um filho de Deus, um príncipe, uma princesa amada,
E dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Fala, princesa do Senhor Jesus. Você está sendo restituída hoje. Príncipe de Senhor. Cadê o refrão da música?